Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Andresa, eu sou aluna de Geografia da UESB e hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre os fusos horários. Fuso horário é um tema que cai muito nos Enems, que cai muito nos vestibulares e muitas vezes os alunos acabam tendo dificuldade de compreender esse conteúdo. E é um conteúdo de extrema importância, tanto no nosso dia a dia quanto para a geografia em si. Nesse sentido, para a gente conseguir compreender e descomplicar esse conteúdo, a gente vai partir de três perguntas básicas. O que é o fuso horário? O que você entende sobre o fuso horário? Você já ouviu falar sobre o fuso horário? Qual é a sua concepção de fuso horário? A segunda pergunta é como calcular o fuso horário. Tem uma fórmula? Tem algo específico? Como eu vou conseguir saber qual hora vai ser em determinado país? E a terceira e talvez a mais importante, a gente tem que compreender qual é a importância do fuso horário no nosso dia a dia. Porque a partir do momento que a gente consegue compreender a importância daquele conteúdo no nosso dia a dia, vai ser muito mais fácil a gente conseguir entender esse conteúdo. E entendendo a gente consegue resolver. Bom, então a primeira pergunta que a gente vai responder é qual a importância do fuso horário no meu dia a dia? E para a gente responder essa pergunta, eu vou trazer três exemplos para que a gente entenda que o fuso horário ele faz sim parte do nosso cotidiano, direta ou indiretamente. No primeiro exemplo, eu quero falar com vocês a respeito de viagem. Então, eu posso viajar para fora do país, para fora do Brasil, e eu tenho vontade de conhecer a França, tenho vontade de conhecer a Austrália, tenho vontade de conhecer o Japão. Eu viajando para esses lugares, eu tenho que saber o fuso de lá para me poder me comunicar com os meus amigos, com meus familiares que ficaram aqui. Porque se eu estiver no Japão, por exemplo, eu não posso ligar para lá às 2 horas da tarde, porque aqui vai ser 2 horas da manhã. E aí a pessoa ela pode estar dormindo. Aí você diz, não, Andresa, mas eu não tenho pretensão, talvez eu nunca viaje para fora do Brasil. Então, o segundo exemplo, a gente vive um mundo globalizado. E no mundo globalizado, ele pressupõe que todas as relações elas têm mais facilidade. E a internet ajudou muito nesse sentido. Então, ainda que eu não vá para Nova York, eu posso ter um amigo que vive nos Estados Unidos, eu posso ter um amigo que vive na China. E é para me comunicar com ele da mesma forma, de forma semelhante. Sabendo o fuso horário do país em que ele vive, eu vou ter uma concepção de qual é o melhor horário para falar com ele, para não atrapalhar ele no trabalho e nas suas ações do dia a dia. Ah, Andresa, mas eu também não tenho um amigo que mora fora do Brasil. Um exemplo muito prático, que eu acho que é muito fácil da gente conseguir entender e compreender a importância do fuso horário, é a Copa do Mundo ou é a TV, que hoje ainda é um meio de comunicação de massa, né? O maior meio de comunicação que a gente conhece e que chega em quase todos os lugares do mundo. Então, em 2018 teve a Copa da Rússia. E a Copa do Mundo é um evento da FIFA que ele é televisionado, normalmente ele é televisionado ao vivo. E as pessoas, dependendo do país, as pessoas têm que se adequar ao horário que vai passar aquele jogo. Então, saber o fuso horário é importante para isso também. Então, o Brasil jogou contra a Bélgica, mas lá na Rússia, por exemplo, o jogo vai ser às 6 horas da tarde, mas aqui no Brasil não vai ser às 6 horas da tarde porque o fuso do Brasil é diferente do fuso da Rússia. Vocês estão entendendo? E aí um exemplo muito mais fácil, que a gente aqui acompanha os telejornais, normalmente a gente sempre vê os jornalistas, vê os correspondentes internacionais, muitas vezes aqui no Brasil é à tarde, e aí eles estão ao vivo, mas o país que eles estão já escureceu, já tá à noite. Então o fuso horário, ele tá sim presente no nosso dia a dia. Ainda que a gente não veja, ou não perceba, não sinta, mas ele faz parte sim nesses pequenos detalhes. E então, o que seriam esses fusos horários? O que é o fuso horário? Os fusos horários, ou as zonas horárias, como eles também podem ser chamados, são cada uma das 24 horas em que se divide a Terra. E a gente pode perceber nesse mapinha aqui. É o globo terrestre realmente fatiado, né? Em que seguem a mesma definição de tempo, os países, só que é uma noção diferente de país para país. Os fusos, eles são centrados nos meridianos das longitudes. Vou mostrar de novo o mapa. E são múltiplos de 15, né? Cada fuso equivale, então, a 1 hora.
E é interessante que à medida que a gente se desloca entre cada uma dessas faixas, o horário ele vai se alterando. Esse método ele é baseado no tempo em que a Terra ela leva para dar a volta em torno de si mesma. Achei muito interessante isso, que não são 24 horas, são 23 horas, 54 minutos e 4 segundos, como a gente já aprendeu nas aulas de geografia. Enfim, a gente chegou à última pergunta, que é como calcular o fuso horário. Há diversas formas para calcular os fusos horários. No entanto, a mais conhecida e a mais amplamente divulgada é o método GMT, o Greenwich Mean Time, ou o tempo médio de Greenwich. Mas aí vocês me perguntam, o que é Greenwich? Greenwich, e aqui no mapinha a gente consegue perceber, Greenwich é uma cidade inglesa, uma cidadezinha bem pequena, que ela fica exatamente no meio do planeta. E a partir daí, todo o horário mundial ele é estabelecido. Os fusos horários, pelo método GMT, eles são calculados sempre em relação a este local. A gente sabe que a Terra, ela não tem esse formato redondinho, lindo que a gente conhece. Ela tem um formato geoide, de 360 graus. Então, para a gente poder calcular o fuso horário, a gente vai dividir a Terra 180 graus para o hemisfério oeste e 180 graus para o hemisfério leste. Então, em apenas uma hora, a Terra ela anda cerca de 15 graus. E esse é o valor calculado pela divisão entre 360 graus por tempo gasto de 24 horas, que é o tempo que a Terra demora para fazer uma volta em torno de si mesma, tendo Greenwich, como a gente já falou, como marco zero. À medida que a gente se desloca para o oeste do planeta, a gente tem que diminuir as horas. E à medida que nós nos deslocamos para o leste do planeta, a gente tem que aumentar o valor desses horários. Então, já encerrando a nossa aula, eu quero deixar uma curiosidade sobre o nosso país. O Brasil, por ter dimensões continentais, ele possui 4 diferentes fusos horários, tendo o horário de Brasília como oficial. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham entendido o que é fuso horário. E aí eu concluo com uma frase da Helena Calai, que a geografia é ter o mundo nas mãos.